Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, 9 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Mistério em Araricá. Mais de um mês de um crime sem solução e de uma família inconformada. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Então o alvo não era ela mesma. Porque uma jovem de 24 anos e um namorado foram fuzilados com quase 80 tiros. Mais de 1.000 mortes por Covid-19. O que o governo do estado pretende fazer no momento mais crítico da pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul? As respostas ao vivo com o governador Eduardo Leite. Geada até em Porto Alegre e região metropolitana. 6 graus negativos na Serra e a mudança no tempo. Ao vivo, a meteorologista Estael Cias explica como o estado vai do frio extremo ao calor em poucos dias. É hoje. Saiba tudo sobre a final do Campeonato Carioca. Fla-Flu na tela do SBT, com transmissão exclusiva a partir das 8h45 da noite. Você que é flusão no Rio Grande do Sul, vem com a gente nessa torcida. Tô convocando a todos a assistir o Mengão. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1h já está no ar. Põe aí na tela as imagens do frio pelo Rio Grande do Sul. Menos 6,1 em Ausentes. Olha só esse cãozinho aí se divertindo. Esse é o cão que não está mais rengueado, que para não ficar com frio resolveu brincar. Isso foi em Sapiranga, aqui na região do Vale dos Sinos. Olha aí, ele esperto, só de olho, brincando, feliz da vida. Mas as imagens, elas são impressionantes por todo o estado. A gente teve uma geada muito, mas muito forte em Porto Alegre. A temperatura chegou a 3 graus e 2 décimos, né? 2,7. Aí é o último registro, 2,7. E essa temperatura não acontecia desde o ano de pelo menos 2013. Daqui a pouco a gente vai atualizar todos os detalhes. A cachorrada toda feliz da vida. Olha só aí em Viamão, chegou a acumular gelo no vidro deste carro. No Vale dos Sinos também a temperatura chegou abaixo de 0 na cidade de Campo Bom. Olha só o vidro desse carro, coberto de gelo. E sabe o que tem também? Nós vamos mostrar uma torneira com a água congelada. Aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida, a gente vai trazer todas as informações deste frio, o dia mais frio dos últimos tempos, certamente. E a meteorologista Estael Cias, da Metsu Meteorologia, já está aí preparando, olhando os últimos modelos, porque depois deste frio, nós temos temperaturas em ascensão, subindo as temperaturas, chegando a temperaturas de 30 graus. Olha só essa imagem aí que bonita, o vapor levantando dos lagos. O frio ele é bastante preocupante por toda a situação que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, né? Não podemos, logicamente, esquecer isso. Temos enchente, pessoas que estão enfrentando em plena pandemia, mas é claro que essas imagens aí nos chamam a atenção, não são comuns, né? Não é todo dia que a gente tem, e nem todo inverno. E aí, então, a gente vai, daqui a pouco, dar todos os detalhes sobre a previsão para os próximos dias. E a gente quer a sua participação. Entre na nossa página do Facebook e mande uma foto, mande um vídeo, né, mostrando as temperaturas bastante baixas. Olha só a temperatura aí de menos 1 grau. Onde é que foi essa imagem ali? Da onde? Temperatura de menos 1 que a gente recebeu foi em Itaara. Itaara, que fica na região central, isso, pertinho de Santa Maria, exatamente, onde fez bastante frio também. A gente vai a um rápido intervalo, mas é muito rápido e daqui a pouco a gente volta para falar do frio, mostrar as imagens da geada. Vamos conversar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Temos diversos assuntos para tratar com o governador sobre o novo projeto aí que está sendo encaminhado, né, de impostos aqui, novo projeto tarifário aqui no Rio Grande do Sul. Temos a questão do coronavírus, já passamos mais de 1.000 mortos aqui no estado. E a educação, como fica também, assuntos que nós vamos tratar em seguida. Já voltamos.
Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Nesse dia congelante, 9 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Tivemos temperaturas negativas pelo Rio Grande do Sul e imagens impressionantes. Vejam só a geada que se espalhou por todo o estado. Teve cachorrinho congelado, né? Todo rengueado. Teve cachorrinho se divertindo. Aí a gente tem imagens de Caxias do Sul, mas a sensação que a gente tem é que, de fato, a geada cobriu todo o Rio Grande do Sul, né? Não teve cidade, município que não teve geada no amanhecer desta quarta-feira. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, não fazia temperatura de menos 0,2 desde 2013. Então, nós temos temperaturas recordes também no amanhecer desta quarta-feira. Em seguida, a gente vai trazer detalhes e eu tô louco para ver a imagem da tal torneira congelada. Imaginem só, uma torneira com a água congelada devido ao frio. Tá aí ela, aqui de Viamão, na região metropolitana. Este cano, e a gente consegue observar depois, a câmera vai bem à frente ali do cano, consegue observar aqui dentro a água que está congelada. Olha ali, é impressionante essa imagem que veio de Viamão. E tem uma outra imagem muito bonita de água congelada que veio da onde que veio. A Roseli mandou pra gente, acho que é de Sobradinho, que aparece na pia a água congelada. Daqui a pouco a gente vai mostrar, tá curioso? Em seguida a gente te mostra. E nós vamos daqui a pouco falar também, olha só, a imagem aí. André Har, essa é para você. Ontem eu falei sobre a torneira congelada, lembram? Lá em Caxias do Sul, nas épocas, né, que Caxias do Sul ainda era uma cidade em crescimento, havia muito campo, e a minha mãe sempre dizia que lá em Caxias as torneiras congelavam. E tá aí a Roseli mandando essa imagem direto de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, a torneira congelada. Roseli, obrigado, um beijo grande para ti. Roseli Gleiser, vai lá na nossa página do Facebook, deixa sua mensagem, deixa a sua imagem, deixa o seu vídeo para mostrar para a gente, né, como foi, né, a repercussão desse frio em todo o Rio Grande do Sul. Bom, daqui a pouco nós também vamos falar, volta a imagem aqui para mim, de um caso muito sério que aconteceu um pouco mais de um mês aqui em Araricá, no Vale dos Sinos. Um jovem casal, tá aí o jovem casal, que foi morto dentro de casa com quase 80 tiros. 4 tipos de armas diferentes foram usadas neste assassinato. A pergunta que fica, a solução deste crime? Ainda não se sabe quem cometeu, nem as razões. Daqui a pouco nós vamos então detalhar como está a investigação sobre este caso. E em seguida tem também a entrevista com o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que encaminha agora, nos próximos dias, o projeto da reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o coronavírus, né? Um momento mais crítico, pelo menos que nós vivemos até agora da pandemia, e também sobre a volta às aulas. Em seguida, a entrevista com o governador Eduardo Leite. Mas agora eu tenho um recado para vocês. Hoje nós vamos apresentar a nossa nova parceria aqui no SBT Rio Grande. É a Salute, rede de cuidados à saúde com 24 anos de experiência e mais de 35 mil clientes. Vejam só como é séria a Salute. A Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos, com mais de 20 especialidades, mais de 1.000 opções de exames. E ainda, você conta com descontos em medicamentos, tabela diferenciada na realização de consultas, podendo inclusive parcelar produtos e serviços. A Salute não é plano de saúde, é solução. Por isso, você já começa a usar desde o primeiro dia. Vejam só a facilidade. Está esperando o quê? Ligue agora, 3014 1111. Está aqui a Salute e o telefone na sua tela. E faça parte da Salute a partir de R$ 49,00 por mês. Eu repito, R$ 49,00. Salute Porto Alegre, aberta de domingo a domingo, na Zona Norte, na Zona Sul e em breve no centro de Porto Alegre. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Muito bem, agora 11h48. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o governador do estado, Eduardo Leite. Então, não perca, porque nós temos assuntos muito importantes para tratar com o governador, principalmente o momento mais delicado que a gente vive com relação à pandemia. 11h48, vamos agora falar de esporte? Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família. Pois é, gente, chegou o dia, tem decisão do Carioca com transmissão exclusiva aqui no SBT. Será para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Na tela, a reportagem.
Fla-Flu não é uma coisa aqui do Rio Grande do Sul, mas se a gente olhar bem de perto, vai ver que ele tá no nosso dia a dia, sim. Quem aí nunca jogou pebolim? Aqui a gente chama de Fla-Flu. E tem mais, o churrasco também é chamado de Fla-Flu e tem esse apelido pelos espetos ali, ó. Tem algo mais gaúcho que o churrasco? Tem, o Grenal. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um hábito de procurar nomes que já passaram por Grêmio e Inter para nos aproximar de jogos que acontecem fora do nosso estado. E a lista na final do Campeonato Carioca é grande. No Flamengo tem Vitinho e Pedro Rocha. E no Fluminense, Muriel e Odair Helma. Se a gente voltar no tempo, a conexão entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro aumenta. Tem Renato Portaluppi no Flamengo e no Fluminense. E Abel Braga também nos dois. Viu como não é pouca coisa? E por falar em proximidade, o jogo na tela do SBT vai ajudar quem mora por aqui e anda com saudade do futebol de lá. É uma experiência muito diferente aqui pra gente, né, cara? A nossa TV aberta aqui, a nossa grande dificuldade de ver jogos do Flamengo aqui, porque realmente a prioridade é pra dupla Grenal, né? Quando tem um jogo na TV aberta do Flamengo, pô, pra gente é uma satisfação, né, cara? A Embaixada do Flamengo no Rio Grande do Sul já organizou eventos com mais de 1.500 pessoas. Agora vai ter que se aglomerar no grupo de WhatsApp. Cada um na sua casa, né, cara? Infelizmente é o que tem em vista, né? A rivalidade Fla-Flu é quase igual a Grenal. E em clássico, todo detalhe faz a diferença. Até reforço na torcida. Isso aí, galera do Rio Grande do Sul. Você que é flusão no Rio Grande do Sul, vem com a gente nessa torcida. Alô, nação rubro-negra em Porto Alegre. Tô convocando a todos a assistir o Mengão. Um abraço. É aí, meu irmão, Glauco Paz. Vê que Porto Alegre vai estar de olho no Rio de Janeiro, meu irmão. É verdade, é isso aí, de olho no futebol. Não interessa, ô André, não interessa se é no Rio, se é em São Paulo, jogão de bola, todo mundo É Brasil, gosta de ver, né? É Claro, Brasil. É futebol brasileiro. E nesse momento que a gente está vivendo, principalmente no sul, né, da pandemia, a gente tá descendo, né, a pandemia, como a gente disse, já passou pelo norte do país, agora já melhorou muito na questão do Rio de Janeiro, tem muito a melhorar, né, aqui a gente vai enfrentar também, mas é o momento da gente ter essa oportunidade, né, todos nós, de acompanhar esse baita jogo aí pela televisão e, se o assunto é clássico, é momento da gente falar também de Grenal, afinal de contas já é um preparativo para a semana que vem, né, Glauco? Pois é, vamos aquecendo os motores, porque logo ali parece que o gauchão tá voltando, viu? Pelo menos é o que está projetado aí. Olha, a princípio o Grenal deve ser no dia 22, ou seja, um dia antes, às 9h30, 21h30, no estádio Beira-Rio. Agora, há uma questão que está sendo discutida sobre um possível isolamento do estádio para não permitir que torcedores se acumulem. Afinal de contas, é o que a gente fala, aglomeração não. Não estão divulgadas as datas oficialmente, mas o Clássico Caju, por exemplo, pode ser disputado às 11 horas da manhã do dia 23. A gente está no aguardo aí da definição, da oficialização disso tudo. E olha só, a gente vai voltar ainda a falar de Fla-Flu e tem uma live especial hoje no SBT, logo depois que terminar o SBT Rio Grande aqui, para falar deste grande clássico e a relação, sim senhor, que tem o Rio Grande do Sul com este clássico Fla-Flu. Tem muita gente daqui que ajudou a fazer história lá no Fla-Flu, tem muita gente de lá que veio fazer história aqui no Rio Grande do Sul. Tem muita coisa para a gente abordar. E olha só, daqui a pouco a gente vai ter, inclusive, uma participação ao vivo direto do Maracanã. Vamos ao onde palco. acontece hoje, né, essa grande partida com transmissão pelo SBT. Que bom o SBT. Afinal de contas, SBT é a TV de torcida, né? Uma televisão de torcida. E hoje, então, transmitindo esse importante clássico que nós temos aqui no Brasil. Então, daqui a pouco, direto do Rio. É isso também, Glauco? É isso mesmo. A gente sai do frio aqui para dar um pulinho lá no calor, tá? Mas é rapidinho. Então tá joia. Até daqui a pouquinho, Glauco. 11 horas e 53 minutos. E olha só, atenção. Há mais de um mês, uma família chora a perda da única filha. Isso aconteceu na cidade de Araricá, aqui no Vale dos Sinos, né? Logo passando ali a cidade de Sapiranga. O nome dela, Caruel Barbosa. Idade, 24 anos. Ela foi morta junto com o namorado. Imaginem só, foram quase 80 tiros. Lembram? Nós acompanhamos este caso aqui. Foram utilizadas 4 armas. Vejam só os detalhes, a crueldade, a violência. Tiros esses todos disparados entre a cabeça e o peito. De acordo com a polícia, a jovem não tinha antecedentes criminais. Estava no local errado, na hora errada.
A colega Luciane Coman, ao vivo, traz informações para a gente sobre esse caso, não é mesmo, Lu? Bom dia, Lu. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Que história, né? Uma história ainda muito rodeada por mistérios, uma história com muitas perguntas e poucas respostas. E para a família da Caruel Barbosa, André, uma história que deixou uma lacuna, um vazio, porque ela era filha única. E eles aguardam uma solução, aguardam, né, o desfecho desse caso, pelo menos para saber quem matou o casal e por quê. Qual a motivação? Nessa manhã eu conversei com o pai da Caruel, o Wilson Barbosa, até porque a mãe dela, André, não tem condições, única segundo filha, ele, gente. a mãe... Imagina, filha única, né? Nossa. A mãe está destroçada, né? Ela está passando, inclusive, por acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Só imagino. Tá com depressão. Imagina, né? Não, a gente uma se coloca coisa, no né, lugar Lu? de uma família. Uma coisa é uma perda por doença, outras situações, sei lá, mas a maneira como foi, com esse requinte que se teve, foi por volta de 11 da noite, eles estavam em casa no videogame e de repente chegaram, não sabe se o número certo de pessoas, falaram por 1 minuto com eles, né? E aí começaram os disparos. E foram quase 80. Ó, a informação que nos chega agora, só um pouquinho, Lu, só um pouquinho. Novidades do caso Rafael. Novidades do caso Rafael. Em seguida a gente traz aqui quais são essas novidades. Acabo de receber essa informação aqui do nosso diretor de jornalismo, Danilo Teixeira. Em seguida, portanto, informações sobre o caso Rafael, aquele menino morto pela mãe no norte do estado. Bom, falando sobre esse caso de Araricá, ainda sem solução, tá aí a imagem, a gente acompanha do residencial onde eles moravam. Sabe que eu tive a oportunidade de ver o carro deles. Né, André? Na verdade, André, quem morava nesse residencial era o namorado dela, o Adair da Silva, de 31 anos. A Caruel, segundo o pai me contou, ela morava com os pais em Campo Bom, né? Ela é de Campo Bom, ela trabalhava em Campo Bom. Inclusive, amigos, familiares sempre relataram que ela era extremamente trabalhadora, André. Apesar de a gente ter aquela imagem, né, daquela menina linda nas redes sociais, extremamente vaidosa, que ultimamente estava investindo nessa carreira de influenciadora digital. Na época tinha mais de 70 mil seguidores, hoje cerca de 100 mil seguidores, mesmo após a morte dela, né? Os pais dizem que ela era muito humilde, muito simples, inclusive trabalhou durante anos, André, num curtume. Né? Então ela era uma menina muito trabalhadora, aí ela saiu desse curtume, investiu esse dinheiro, começou a trabalhar num sushi, então todos os dias à noite, das 6 à meia-noite, ela trabalhava num sushi de Campo Bom. Durante o dia ela era manicure, maquiadora, designer de sobrancelhas e ainda agora, com toda essa questão de ser influenciadora digital, começou a trabalhar nas redes sociais, começou a trabalhar para algumas lojas. Aí no início, segundo o pai dela, ela ganhava só os produtos, então ela tirava as fotos, fazia divulgação e aí ela ganhava os produtos. Agora ela já estava até ganhando um dinheirinho com esse trabalho, então ela estava muito feliz. Além disso, ela revendia produtos, cosméticos, perfumes, ou seja, era aquela menina, aquela jovem que batalhava dia e noite. O pai dela disse que ela trabalhava muito. Inclusive, dificilmente ela ia até para a casa do namorado, ainda mais durante a semana, porque ela estava sempre trabalhando. O pai disse que várias vezes ele é quem levava ela até Campo Bom. Ali são cerca de 20 quilômetros, né, André? Então o pai levava, às vezes, ela lá. Mas na quinta-feira, ela acabou, nessa quinta-feira, dia 4 de junho, né, quando aconteceu esse crime terrível, ela acabou indo até lá porque, em razão da pandemia, o sushi está trabalhando mais com teleentrega, então ela não estava indo todos os dias até o trabalho dela da noite. E aí, infelizmente, nesse dia, ela foi até a casa do namorado lá em Araricá. Lu, 11 horas e 11h58. Uma cidade pequena, né, André? Sim, uma cidade pequenininha. Para quem está chegando agora, gente, 11h58, faltando 2 para o meio-dia, nós estamos falando sobre este caso que aconteceu há um pouco mais de um mês em Araricá, aqui no Vale dos Sinos, deste casal que foi morto, jovem casal, na casa dele, que era um condomínio, na pequena cidade de Araricá, a cidade que fica logo depois ali passando de Sapiranga. Eles foram mortos com quase 80 tiros. E aí foi assim, né, Lu? 11 da noite, eles estavam em casa. E, de repente, chegaram, não se sabe ao certo o número de quantas pessoas, mas foram usadas 4 tipos de armas diferentes. Falaram durante 1 minuto com eles e começaram os disparos. Inclusive, o carro deles, que eu tive a oportunidade de ver, tem 3 tiros
de fuzil até, tiros enormes no porta-malas. Por quê? Porque provavelmente a gente vê ali que no condomínio os carros ficam na frente para 80, quase 80, foram 79 tiros. Então, foi tiro para tudo que é lado. Imagine os vizinhos quando ouviram essa rajada, porque foi e deram no pé e foram embora. E infelizmente esse caso não tem ainda a solução. Ele tinha algumas passagens pela polícia, pelo que se parece nada de crimes muito graves, mas tinha algumas passagens, né, Lu, pela polícia e segundo... Ele tinha por porte ilegal de arma de uso restrito, né? Segundo o pai, inclusive, era uma passagem anterior ao relacionamento com a Caruel. Eles estavam juntos há cerca de 3 anos, né? E muita gente, André, se impressionava porque ele era um cara bem afeiçoado, né? Também era bonitão. Ele ostentava muito nas redes sociais. O pai dela disse, inclusive, que no início até ficava com o pé atrás. Mas, segundo a filha, ela dizia que o namorado, o que ele relatava? Que ele trabalhava agora em casa, né? Anteriormente ele chegou a organizar festas e tal, e que ele trabalhava com criptomoeda. Até o pai disse, eu não entendo muito disso, mas era tipo investimento, ele não precisava sair de casa, ficava ali no computador. E a princípio, segundo o pai, era essa a informação que a filha tinha e acreditava que o namorado realmente trabalhava com isso, né? A polícia, desde o início, suspeita que haja alguma relação com o tráfico de drogas, só para variar, né, André? Sempre o tráfico de drogas por trás desses homicídios terríveis. E não conseguiu ainda esclarecer, porque não se chegou até essas pessoas, né? Não, pois é, até agora ninguém foi preso. Inicialmente, se tem a informação de que foram 4 criminosos. Então, eu conversei com o pai dela esta manhã, preparei uma reportagem para o pessoal de casa entender direitinho como tudo aconteceu, quem era a Caruel Barbosa, e vocês conferem agora. As tarefas do dia 5 de junho estavam anotadas na agenda: academia, manicure, entrega de perfumes e fotos. Atividades que Caruel Barbosa, de 24 anos, nunca pôde realizar. Para nós era uma filha excelente, uma filha carinhosa, nunca tivemos atrito, nada, nunca precisamos chamar a atenção dela, né? Sempre obediente, uma filha que um pai e uma mãe, todo pai e uma mãe queria ter. Filha única, Caruel era amorosa, humilde e muito trabalhadora. Ela morava com os pais em Campo Bom. O quarto continua do jeito que a jovem deixou. Tudo as coisinhas dela, tá tudo ali. Tudo assim, a gente não precisa mexer, né, para não bagunçar, tá tudo as coisinhas dela ali. Bonita e vaidosa, Caruel fazia academia diariamente. Trabalhava como manicure, maquiadora e designer de sobrancelha. À noite, era garçonete em um sushi de Campo Bom. Nos últimos tempos, passou a investir na carreira de influenciadora digital. Em junho, acumulava mais de 70 mil seguidores. Agora, após a morte, já passou de 100 mil. Ela era bem tímida, assim, era bem simples, né? Humilde. Ela foi se soltando aos pouquinhos. No começo, ela meio que se encolhia para fazer, né? Mas aí foi pegando aos pouquinhos, foi fazendo. E conseguiu, o pessoal começou a acreditar nela, começou a pegar bastante seguidor. E ela começou a gostar e começou a fazer dela. As lojas começaram a chamar as lojas, lancheria, restaurante. Caruel e Adair Silva, de 31 anos, se conheceram em uma festa e estavam juntos havia 3 anos. O namorado tinha antecedentes por porte ilegal de arma. Gostava de ostentar nas redes sociais. Para a família, Caruel dizia que ele trabalhava com criptomoedas. Ele ostentava, ele estava sempre bem arrumadinho, né? Papai de presença, carro bom, né? Mas, claro, pagando, ele, né? Tinha prestação para pagar, né? Mas ele sempre teve carro bom. Aí eu ficava com o pé atrás disso aí. Ele estava fazendo um negócio de investimento, coisa de... Eu não sei explicar direito, aquele negócio de compra de ações e vendas, sabe? Ele fez um curso na delegacia, a gente foi lá, o inspetor mostrou para nós a nota do curso que ele fez para fazer por computador, fazer em casa daí. Por causa da pandemia, Caruel não ia todos os dias ao sushi. Na noite de 4 de junho, a jovem foi até a casa do namorado, em Araricá, a cerca de 20 quilômetros de Campo Bom. Os dois jogavam videogame quando o imóvel foi invadido por criminosos.
O casal foi executado com quase 80 tiros de 4 calibres diferentes, inclusive um fuzil. Para a polícia, o alvo era o namorado. Segundo o delegado Fernando Pires Branco, responsável pelo caso, as investigações estão bem avançadas. A polícia suspeita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas, mas até agora ninguém foi preso. Para a família, ficam a dor, a revolta e a ausência da única filha. Os policiais falam isso, que o alvo seria ele, que ela estava na hora errada, no lugar errado. Aí eu vou noutra delegacia conversar com os conhecidos, e eles falam a mesma coisa, ela estava no lugar errado e na hora errada. Então o alvo não era ela mesma, né? Então a gente espera mesmo a solução do fato, para a gente entender o porquê. É só isso que a gente quer. É verdade. Lu, isso me faz pensar em duas coisas. Primeiro, esse caso dessa menina de Soledade, a Paula, que está desaparecida, um caso também sem solução. Sabe-se lá se ela também não estava no lugar errado, na hora errada, né? Bom, isso a gente ainda depende aí de uma série de investigações. Agora, esse caso aí de Araricá, o que me fez agora recordar de uma situação é a seguinte. É um tipo de crime que ele está muito associado ao tráfico. Mas a partir do momento em que a própria polícia, né, o pai dela fala em que ele trabalhava com criptomoedas, talvez essa também seja uma linha de investigação da polícia, porque no Vale dos Sinos, e nós temos acompanhado nos últimos tempos, há uma rede muito grande que trabalha com criptomoedas. Não só Vale dos Sinos ali, Vale dos Sinos, Paranhana. A última ação da polícia lá foi também no Vale do Paranhana. E já houve outros crimes, né? Inclusive um que tinha um Camaro associado à criptomoeda. Então, talvez essa, de fato, seja também uma investigação sendo levada em sigilo pela própria polícia para conseguir prender essas pessoas, né, Lu? Pois é, André, bem lembrado, até porque sempre a polícia diz, né, que as criptomoedas, elas têm um problema, apesar de serem muito procuradas hoje por investidores, né, elas têm um problema, são difíceis de serem rastreadas. Isso. Então, quem sabe daqui a pouco não seja um nicho encontrado pelo próprio tráfico de drogas para lavagem de dinheiro. A gente não sabe, né? Também pode ser. A gente está fazendo suposições. Exatamente, suposições. E muita gente foi prejudicada. E essas mortes que já aconteceram no Vale dos Sinos foram amando, né, pelo menos num caso que se sabe, de alguém que foi prejudicado. Porque aquela história de dinheiro que se ganhava muito fácil, de maneira muito rápida, com lucros por dia, assim, a pessoa tirava o extrato e cada dia aquele dinheiro no papel aumentava. Até que se chegou, então, temos aí 2, 3 exemplos, né, de casos que o pessoal perdeu, né? Teve o caso de São Leopoldo também, teve em Sapiranga, teve em Novo Hamburgo, né? Inclusive, muitos deles já soltos, beneficiados aí pela pandemia, né, do coronavírus. Mas, enfim, eram investigação... promessas, né, André, de muitos ganhos. Sim. E muito negócio... acima do que é ofertado no mercado tradicional. Também tem a ganância, né, daqueles interessados que acham que conseguem ganhar, porque no papel, ali na tela, aquele dinheiro subindo, achava aquilo o máximo. E aí, então, o resultado a gente sabe qual foi. Obrigado, Lu. A gente vai continuar em cima desse caso, lamentando, né, a perda dessa jovem aí, imagine, 18 anos, estava ali com o namorado e, de repente, quase 80 tiros. Gente, atenção, nós temos... ela tem 24 anos, eu confundi com a Paula que tem 18, ela tinha 24 anos, mas também uma jovem garota. Bom, nós temos informações sobre o caso Rafael, em seguida a gente traz mais detalhes, mas temos aqui as informações quando o filho mais velho, de 17 anos, o Anderson, se encontrou com a mãe no dia da reprodução simulada e ele fez um pedido para a mãe, Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, 12:07. Vamos falar desse frio por todo o Rio Grande do Sul. Está na hora da previsão do tempo. Todos encolhidos, a Estael há pouco estava quase que pulando também, está bem agasalhada, Estael, frio por todo o Rio Grande do Sul, temperaturas negativas e as imagens do gelo por todo o estado, né, Estael?
As imagens falam por si só. A gente avisou que na segunda-feira, inclusive a gente falou que Porto Alegre, região metropolitana, iria registrar geada, o que não é tão comum. Inclusive áreas do litoral tiveram aquela parte superior do carro congelada, gelo para tudo quanto é lado. E a temperatura, né, que chegou a 6 graus e 1/10 abaixo de zero em São José dos Ausentes. Foi a menor temperatura hoje registrada. Também teve 6 graus negativos lá em Soledade. Teve temperatura próxima de zero em Rio Grande, no litoral. Vale dos Sinos, já tinha comentado, 2 negativos em Campo Bom, a menor temperatura desde 2013 registrada lá em Campo Bom. Então é frio para tudo quanto é lado. E essas imagens que a gente vê aqui... Aí do Laçador, o sítio do frio. Laçador congelado. A região próxima aqui do aeroporto, realmente a gente vê o gramado, um tapete branco de gelo. Aqui dá para ver o contraste, onde o sol já apareceu. Aqui está na sombra, né? A sombra ainda com gelo, mas onde o sol aparece já começa a melhorar um pouquinho. Realmente, a gente consegue ver até quanto é sólido, né, esse gelo. E foi uma geada, como forte. A gente diz na linguagem popular, forte, né, Estel? Não foi aquele branquinho, aquele gelinho, não, ela foi consistente. Não é superficial, é uma camada de gelo mesmo aqui no carro. Olha aí, isso também ali pertinho do sítio do Laçador, é isso? Olha só. E aí... Capital, isso aqui é Porto Alegre, não é outra região do estado. Ali, ó, Porto pertinho Alegre, no aeroporto capital, mesmo. região urbana, né? A gente vê essas imagens aí do carro congelado, essa camada de gelo aí que formou, e uma camada densa, né? Não era algo superficial também. Olha só. Muito gelo, tá? Muito gelo. Bom, a gente teve, eu lembro que a gente falou que poderia chegar a -6 e de fato -6,1 e perto de zero em Porto Alegre, que chegou perto de 0 grau sim aqui, né? Sim. Até porque nós temos um microclima, né, Estael? Aonde foi feita a medição. 2,7 no Jardim Botânico, essa foi a menor temperatura de Porto Alegre, mas nas áreas ali, por exemplo, da Zona Sul, certamente a temperatura ficou mais baixa, que falta uma estação meteorológica para medir a temperatura lá. Mas de certo, certamente, pelo que a gente conhece dos microclimas da capital, realmente a temperatura foi bem mais baixa nesses bairros mais gelados. E se alguém fez a foto na Zona Sul de Porto Alegre, com temperatura mais baixa, algum termômetro, manda pra gente desse frio. O extremo sul de Porto Alegre é muito gelado, onde tem área de campo ali, pode mandar pra gente, vai lá na nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS-oficial. O que o Matheus está falando comigo, Matheus? Vamos ver São José dos Ausentes, onde foi a menor temperatura. O Andrei? O Andrei vai mostrar pra gente o amanhecer em São José dos Ausentes, é o Andrei Rosseto, né? Vai mostrar pra gente São José dos Ausentes, o frio, muito frio. Bom, -6,1 por lá, né? 6 graus abaixo de zero, congelante. Quero ver como é que o Andrei... Amanhecer congelante aqui em São José dos Ausentes, viu? Nós começamos o trabalho às 6 da manhã, o termômetro de rua marcava 3 graus abaixo de zero. E aí, essa é a paisagem que a gente encontrou andando pelas ruas aqui de São José dos Ausentes, André. Cidade que fica a 1.200 metros acima do nível do mar, considerada uma das cidades mais geladas do país e não é à toa. Aqui também fica o Pico do Monte Negro, ponto mais alto do Rio Grande do Sul, a 1.403 metros acima do nível do mar. A temperatura aqui... Hoje, a tendência é que chegue no máximo aí a 5, 6 graus. E aí a geada acaba cobrindo tudo, né? Geada que é basicamente o orvalho congelado. É um fenômeno típico de noites calmas, com vento fraco e com pouco ou nenhuma nebulosidade. Exatamente o que a gente encontrou hoje nesse dia espetacular aqui em São José dos Ausentes. E a geada, para se formar, a temperatura do ar ela precisa estar a 0 grau ou menos que isso. E aí acontece esse fenômeno aqui, tudo branquinho, geada que se formou, cobre todos os campos aqui em São José dos Ausentes, André. A reportagem completa no SBT Brasil a partir das 7:45 da noite. Até mais, André. Obrigado, Andrei Rosseto. E ele falando, a gente vê que ele está se segurando, porque ele estava com os pés no gelo ali. Estael, olha só o que o Andrei falou ali, só confirma com a gente direitinho, porque dá para a gente concluir que onde tem geada, tem temperatura de 0 grau? A geada, porque a gente fala sempre temperatura pelo menos de 4 graus para baixo, 4 graus positivos. 4 graus é medido no termômetro a 1,5 metro do solo. Se a 1,5 metro do solo está a 4 graus, na superfície, no solo, a temperatura já começa a baixar de zero. A temperatura que a gente chama na relva, que é justamente na superfície, onde está ali as folhagens, as plantações. Se estava -6 no termômetro, lá a 1 na metro superfície... do chão?
a 1,5 metro do chão, então certamente a temperatura estava em torno de 9, 10 graus negativos na superfície. Então realmente o pezinho lá do André estava congelando em todos aqueles campos cheios de geada, que é a passagem direta do vapor para o sólido, né? O congelamento do ar ali com essa temperatura tão baixa. Que pode ser o orvalho também, pode né, que ser. se congela. E o interessante é essas condições. Tem que ter céu claro, a gente vê ali na imagem que o céu estava claro, não pode ter vento, né, o vento calmo e realmente a temperatura muito baixa. A condição era perfeita em praticamente todo o Rio Grande do Sul hoje. Ontem a gente teve temperatura de -6 em Quaraí, não foi? Foi 4 graus negativos em Santana do Livramento, ontem a menor temperatura do estado. Hoje o Livramento teve 4 graus e 1/10 negativo, a menor desde 2013. E até eu vi o comentário que tu fez ontem, né? Qual região que é mais fria? Santana do Livramento é a região que recebe as massas de ar polar. A gente pode dizer que é a porteira de entrada do ar polar. Então, no primeiro dia da chegada do ar polar, geralmente o frio é mais forte na fronteira com o Uruguai, região de Santana do Livramento, Bagé, Ceguá. No segundo dia, esse ar polar chega à serra e aí a altitude vai fazer uma diferença, porque quanto mais alto nas mesmas condições, a região mais alta acaba registrando a menor temperatura. Agora, para a gente conseguir acumular gelo assim, Estael, o que precisa, além de muito frio, né? Ali, aquela imagem ali do carro, foi em Porto Alegre também? Aquela do carro ali. Foi em Ausentes. Bom, aí aí não é nem isso, aí é gelo mesmo. É gelo mesmo. É impressionante a camada que se criou ali. E teve imagens assim do litoral hoje, Capão da Canoa, Imbé, a gente recebeu imagens também mostrando, claro, não nessa intensidade, mas também aconteceu esse fenômeno de congelar os carros, porque realmente o ar é muito gelado. Qualquer orvalho, qualquer gota de água, de umidade que encosta no carro gelado, acaba realmente tendo esse efeito de congelar. Até torneira. Olha só, aí é em Imbé. É realmente impressionante. Olha, bastante, né? Espesso a camada de espesso, a umidade ainda da região litorânea, né? Tendo com um efeito do ar gelado. E isso que tem o ar salgado, né? Sim, a maresia. A maresia. Que dificulta, né? A formação da geada. Teoricamente deveria dificultar, mas realmente a temperatura era muito baixa. Daqui a pouco a gente tem outras imagens que a gente vai mostrar, mas vamos dar uma olhadinha na projeção, então, das temperaturas, Estael, depois desse frio. Veja, olha, 12h15 agora, 12h15. A temperatura aqui em Porto Alegre, gente, 9 graus. 9 e graus. de tarde vai subir um pouquinho mais ou vai ficar mais? Hoje, em relação a ontem, sobe um pouquinho mais, mas à tarde ainda vai ser frio, ainda tem que sair agasalhado. Isso aqui é um mapa de anomalia, o quanto a temperatura ficou abaixo do normal no amanhecer de hoje. Então, a gente vê aqui marcas de 5, 7 graus abaixo da média, abaixo do que seria o normal para essa época do ano. O outro mapa mostra o que nós teremos de anomalia, o quanto a temperatura vai ficar acima ou abaixo da média, do normal, para o final de semana. E a gente vê uma mudança completa, porque para o final de semana a temperatura muda radicalmente. Esse frio ele foi muito forte, mas será de curta duração. A partir de amanhã a gente já tem uma mudança deste cenário. Amanhã, aliás, tem chuva. Não sei se o Matheus consegue colocar o mapa para a gente aqui da chuva, da instabilidade. Temos que abrir um parênteses aí falando do frio, porque o nível do Guaíba começou a baixar. Ontem chegou a 2,44 metros, hoje já está com 2,37 metros. Começa a ter um leve declínio, mas volta a chover. E justamente aqui, na metade norte do Rio Grande do Sul, devemos ter aí acumulados na faixa de 40 a 60 milímetros, mas a chuva também será rápida, somente nesta quinta-feira. Então amanhã o dia começa mais úmido, a temperatura no amanhecer ainda com sensação de frio, 5, 7 graus positivos, e à tarde a temperatura não sobe muito com essa instabilidade que chega por aqui. Até como a chuva vem depois de um período de tanto frio, a atmosfera vai estar fria, não dá para se descartar aquele granizo miúdo associado justamente a isso, nessas áreas aqui mais da metade norte do estado. Agora, Estel, essa chuva que cai, ela vai piorar a situação da enchente? Primeira pergunta. E a segunda, quando é que a água vai começar a descer para o pessoal poder ir para casa? A chuva ainda vai ter um impacto, não acredito em novo repique, porque no final de semana a gente teve 100, 150 milímetros, não é isso que se prevê para amanhã. Eventualmente, amanhã ainda pode chover forte, justamente porque vem depois de um período gelado. As águas já começaram a descer, Taquari, Caí, Rio dos Sinos, o Guaíba ainda vai seguir um pouco alto nesses próximos 2, 3 dias e depois, até com vento norte, a tendência é de escoar mais rápido e a gente ter uma gradativa melhor aí nos próximos dias. E aí temperaturas mais altas também, né? Temperatura mais alta já muda bastante o cenário, com certeza. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar. Eu tô curioso para ver, Estael, aquela torneira congelada. Eu quero mostrar pro Guilherme Fadanelli, que eu falei. Teve quem não acreditava, quem duvidasse. Um monte de gente não acreditou na torneira congelada, mas sim, a torneira congela, sim. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Bom, agora, 12h17. Antes da gente ir lá para a Serra, para Caxias, eu tenho um recado para vocês. Preste atenção.
Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta, por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, de gripes e também resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, também na irritação da garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra pastilhas Valda a preços promocionais na rede de farmácias associadas. Vamos então até Caxias do Sul. Cadê o Guilherme Fadanelli para falar do frio? Já congelou aí, Fadanelli? Congelou. Tá aqui ele. E aí, Fadanelli? Ainda bem que tem um solzinho hoje, hein? Oi, André. Olha, graças a Deus o sol apareceu. Tá bem agradável aqui na rua, viu? Temperatura de 12 graus. Esse solzinho tá aquecendo, tá agradável. Dá para abrir a janela de casa já para dar aquela circulada no ar, porque fica aquele ar gelado dentro de casa, né? Então, esse solzinho, esse calorzinho. Olha, a gente comemorando 12 graus, né, André? Mas esse calorzinho já ajuda a dar uma circulada do ar dentro de casa. Agora, a mínima aqui em Caxias foi de 6 décimos negativos. E isso, claro, trouxe a geada também por aqui, uma geada bem mais forte do que a de ontem. A gente tem aí as imagens para mostrar. O gelo na área ali do Jockey Club de Caxias deixou tudo branquinho. Imagens muito bonitas aqui pela Serra também, André. E veja só, a temperatura tá mais alto que aqui em Porto Alegre, inclusive, né? A gente está aí variando. Agora passou para 11. É que nós temos, né, Estael, 2, 3 graus... É o nosso microclima de diferença entre Zona Norte e Zona Sul. Mas parece que está mais quente lá, Caxias do Sul. Ô, Fadanelli, já viu a torneira congelada que eu te falei ontem? Tu saiu rindo da minha cara, hein? Olha, eu ainda tô duvidando, André. Eu quero ver essa imagem aí, porque eu nunca vi torneira congelada, não. Nós temos até 2, viu, pra ti? 2 congeladas. Essa é uma torneira que tá cortado o cano aí e a água congelada. Isso é Viamão, aqui na região metropolitana. Olha só, a cerca cheio de gelo. E bonito esse contraste, né, do sol. E a hora que fica mais gelado, né? E a hora que... Sim, exatamente. É o momento da mínima, da menor temperatura, assim que amanhece. Aí depois com o sol, aos pouquinhos vai subindo a temperatura. Porque a geada ela já começa a se formar de madrugada, é isso, Céu? Hoje até ontem, nesse episódio que a gente registrou hoje, ontem à noite já tinha áreas do Rio Grande do Sul registrando geada, porque realmente estava muito frio ontem à noite, mas geralmente é da madrugada para o turno da manhã que a geada se forma. E tem um amigo querendo participar contigo aí de Caxias do Sul, é isso, Fadanelli? Pois é. A gente querendo participar aqui do jornal. Agora a gente está... Vamos mostrar, já tem aquela outra imagem da torneira que veio lá de Sobradinho. Vamos mostrar a torneira, olha só a pia, gente. Olhem só, a Roseli Gleiser mandou pra gente, direto de Sobradinho, a água congelada. Ela deixou ligada a torneira, aberta, né? Ligada não, deixou aberta a torneira, a água foi se acumulando e congelou. Sobradinho chegou quanta temperatura por lá, hein, Estel? Sobradinho eu não vou ficar devendo porque eu não tenho estação meteorológica de lá, mas certamente a temperatura baixou de 0 também. Aquela região ali do Alto Jacuí realmente é uma região de serra de 500, 600 metros de altitude. A temperatura certamente baixou de 0. E a Roseli conversou comigo, era por volta das 9 da manhã, aquela foto, aquele registro era quase 9 horas da manhã. Então a gente estava muito frio, claro, dentro de um lugar mais abrigado, mas estava muito frio lá de manhã cedo e por isso a gente teve essas imagens impressionantes. Obrigado, Roseli. Agora o frio, ele tem esse lado que nos chama a atenção, né? Mas sempre uma característica, né, do nosso estado. Mas sempre tem aquela preocupação e também dos riscos que o frio pode trazer pra gente, né, Guilherme Fadanelli?
Exatamente, André. Tem essa parte bonita do frio, de mostrar essas imagens, né, que a gente traz sempre que a temperatura baixa, mas também tem a parte ruim, até porque o nosso estado aqui, ele não é tão bem equipado, não tem tanta infraestrutura assim para lidar com o frio. E quem sofre mais com isso são as pessoas de baixa renda. A gente teve, inclusive, aquela questão da lareira ecológica que a gente mostrou na semana passada, o caso lá de Lagoa Vermelha, que são improvisações que as pessoas fazem, né, para poder espantar o frio e que pode acabar em acidente, justo por causa dessa falta de estrutura. A gente também tem uma questão muito forte aqui na Serra, André, que é a população em situação de rua. E isso, segundo a Fundação de Assistência Social aqui de Caxias do Sul, acontece principalmente por causa dos safristas. Aquelas pessoas que vêm trabalhar na colheita da uva, da maçã, de outras frutas na região, na época do verão, e acabam ficando aqui pela região depois porque não tem dinheiro para voltar para as suas cidades. Geralmente são pessoas que vêm de outros estados. E aí, esse problema da população em situação de rua acaba aumentando. Para a gente ter uma ideia, André, Caxias do Sul, antes da pandemia, tinha cerca de 740 moradores de rua. Nossa. Depois da pandemia, esse número baixou para cerca de 350. A gente está aqui num ponto, inclusive, que a gente veio para mostrar para vocês um pouquinho dessa situação. Olha só, essa população acaba procurando as marquises aqui da cidade para se abrigar. Fica nessa situação exposta, e a gente foi ontem até uma casa de passagem, que é popularmente conhecido como albergue, para mostrar como é feito esse trabalho para tentar retirar essas pessoas das ruas. Os motivos são variados. Cada um tem a sua história para estar numa casa de passagem, seja por uma fase difícil da vida ou o abandono familiar. O fato é que nesses dias gelados, essa se torna uma opção digna para enfrentar o frio. Aqui eles devem cumprir uma série de regras, como tomar banho, participar de atividades ao longo do dia e respeitar os horários das refeições e também para dormir. Passa até às 10 horas da noite, tem a fase, está com o trabalho de passar para convidar, né, quem quer sair da rua. Então, assim, mas eles não podem chegar lá e dizer vamos e acabou. Não, se eles não quiserem ir, não. Hoje, Caxias do Sul oferece 200 vagas de acolhimento. Desde o início da pandemia, todos estão confinados. Quem sai não pode voltar e quem quer entrar fica isolado por 14 dias em outro espaço. Ainda assim, tem quem prefira seguir nas ruas. Eles têm livre arbítrio. Se eles não quiserem, nós não podemos. E não é difícil encontrar cenas como essa pela área central. Elas podem causar pena, revolta ou até indiferença. A assistência social faz rondas diárias oferecendo acolhimento. Tudo que a gente faz é para que realmente ninguém fique na rua. E aí o nosso pedido também para que muita gente para se aquecer, né? Tem que ter um cuidado especial, mesmo com lareira dentro de casa, com uso de álcool, né? Enfim, o nosso pedido, a nossa atenção. Daqui a pouco a Estael volta, né? Para a gente falar sobre o calor que está chegando, agora virado. Falamos do frio, daqui a pouco falamos do calor em seguida. Rio Grande do Sul não tem rotina. Não tem rotina, é verdade. Daqui a pouco volta a Estael Cias, agora 12h25. Nós vamos falar sobre o coronavírus, né? A pandemia aqui no Rio Grande do Sul, porque o estado atingiu uma triste marca. Ultrapassou o número de 1.000 mortes pela Covid-19. Eram pais, avós, irmãos, esposas, amigos, muitas vidas que importam. Em meio à angústia da pandemia, histórias de esperança. Mais de 34 mil pessoas que tiveram a Covid-19 no Rio Grande do Sul já se curaram. O Davi, policial militar de 41 anos, enfrentou 13 dias de internação em um hospital. 8 deles foram em coma induzido. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado mais uma oportunidade de vida. Mas para outras milhares de famílias, 2020 é o ano da dor. Em abril, Juan levou a mulher Mara Rúbia Cáceres, 44 anos, técnica de enfermagem no Hospital Conceição, para a emergência. Ela reclamava de muita falta de ar. E não é que ela voltou mesmo, vamos tocar a vida assim. Mara foi a primeira profissional de saúde que morreu por causa da Covid-19 em Porto Alegre. Em junho, Rafael viveu o mesmo drama. Perdeu o pai para o novo coronavírus. Milton Weisman era radialista de Encantado, no Vale do Taquari. O isolamento social da família na hora da enfermidade é devastador.
O primeiro óbito pela Covid-19 no estado foi no final de março. O avanço do novo coronavírus entre os gaúchos começou de forma lenta, mas quando a contaminação pegou velocidade, o número de óbitos disparou. O Rio Grande do Sul levou 3 meses para chegar às 500 mortes e menos de 30 dias para dobrar esse número, ou seja, passar de 1.000. Especialistas afirmam que o pico da doença ainda não chegou por aqui. E o que a gente mais quer saber é quando acaba tudo isso. Ainda não é possível cravar essa resposta, diz a médica e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Primeiro, é preciso fazer o vírus parar de circular. Se todo mundo agora aderir a um isolamento, né, mais sério, a gente pode sair antes. Nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite lamentou as 1.000 mortes. 1.000 vidas podem parecer um número estatisticamente baixo. A gente sabe, para as pessoas que perderam essas 1.000 mães, pais, filhos, amigos, colegas de trabalho, é mais do que uma estatística. Vai passar, mas até lá, redobre os cuidados. Meu pai era um cara que se cuidava. E infelizmente ele pegou em algum lugar, que a gente não sabe onde, e infelizmente ele teve a vir a falecer. Só que o legado é que devemos nos cuidar todos os dias. Ontem nós falamos com um médico infectologista, né, da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, e uma das... Uma coisa que ele trouxe para a gente, né, uma informação importante que ele nos trouxe, é que eu perguntei como que o vírus se comportava aqui no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, e ele disse que muitas vezes já se percebe que tu transmite o vírus, não precisa nem ser pela saliva, mas pelo simples fato, né, daquele momento quando a gente fala que ele pode se criar uma nuvem, né, e essa nuvem você transmitir. Por isso a importância do distanciamento, de arejar, né, mesmo no inverno, manter as janelas abertas. Enfim, sobre esse assunto em seguidinha nós vamos conversar com o governador do estado, Eduardo Leite, sobre a questão da pandemia. Temos que falar também com ele sobre a volta às aulas e destacar também sobre o projeto de reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul, em seguida com o governador Eduardo Leite. Nós vamos também daqui a pouco falar sobre o caso Rafael. Nós temos novidades sobre o caso Rafael. Foi um pedido que o menino, né, o filho mais velho, de 17 anos, ele fez para a mãe quando ele teve um encontro, porque o que nós temos de informação é que a Alexandra se encontrou com a família antes da reprodução simulada, né, quando ela esteve lá na cidade de Planalto. Nesse momento, na delegacia de polícia, são as informações que a gente tem de bastidores, que ela teve um encontro reservado com o filho, né, com as pessoas próximas dela, o filho, também o namorado. E nesse momento o filho tinha feito um pedido, né, feito um pedido para a mãe, que daqui a pouco a gente vai esclarecer. Aí são partes, né, da investigação, do processo. Vamos ver o que está escrito aí. Eles vão descobrir e você vai ter que contar a verdade. Isso o Anderson falando, né? É uma injustiça com a vida deste anjo que está lá em cima. Se tu realmente amava o teu filho. E questiona a acusada sobre o medicamento. E o remédio, Alexandre, que tu disse que deu para ele, é mentira? E ela responde, é tudo mentira. Bom, aí, pelo que a gente pode acompanhar, isso é o depoimento da Alexandra, né? Não foi escrito pelo Anderson, pelo menino, não, isso foi o depoimento, que seria mais uma versão. Lembra que a gente disse? A terceira versão, que não sabe lá se não ia aparecer uma quarta versão, é o que se demonstra aí, né? Porque ela teria dito nesse encontro reservado com o namorado e com o filho que não foi ela que matou, e ela já, né, terceirizou a culpa para uma outra pessoa. Vamos botar aquela imagem ali de novo? Vamos botar ali a imagem de novo, rapidamente? A imagem do que ela fala. Então diz aí, ó, eles vão descobrir e você vai ter que contar a verdade. É uma injustiça com a vida desse anjo que está no céu. Aí ela fala que é mentira. Aí, porque eu te falo, quanto mais tu mentir, mais tu vai te afundar. E, não obstante a isso, os laudos periciais confirmam a ingestão de medicamento pela criança. Daqui a pouco a gente vai atualizar, portanto, essas informações sobre o caso do menino Rafael. Bom, nós vamos agora, ao vivo, conversar com o governador do estado, Eduardo Leite. Nós temos diversos assuntos para conversar com o governador. Desde já, agradecendo a sua participação. O senhor me escuta bem? Como é que o senhor está, governador?
Escuto bem, prazer poder conversar aqui, André, contigo. Estamos trabalhando muito nas pautas, não apenas do Covid, agora também da reforma tributária do nosso Estado. Falando, a gente mostrou há pouco uma reportagem do número de mortos, né, governador? E nós temos aí a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia também alertando para esse crescimento rápido, né, da epidemia das contaminações. Eu pergunto para o senhor, a possibilidade de lockdown, ou seja, fechamento total, é descartada aqui para o Rio Grande do Sul, governador? Não, ela não é totalmente descartada, André. Nós estamos trabalhando para evitar justamente a necessidade de lockdown. Nós observamos ao longo do mês de maio uma estabilidade no número de internações no estado. Ao longo do mês de junho, a gente começou a observar um crescimento. Da segunda metade de junho para cá, começou um crescimento mais forte. Nas últimas semanas, nos últimos dias, teve uma certa suavização desta curva, um pouco menos, mas continua aumentando a demanda de internações em UTIs. Então, a gente tem que suavizar ainda mais essa curva para evitar a necessidade de medidas ainda mais restritivas. Quando se fala em lockdown, e inclusive a Sociedade de Infectologia orientando para isso, parece que não há uma alternativa a não ser o fechamento total. Aí a pergunta que fica para o senhor, até isto acontecer, o lockdown, quer dizer, que medidas vão ser tomadas para que se evite o lockdown, já que, segundo os especialistas, não tem outra alternativa, senão nós vamos, o que vai acontecer com isso? Nós vamos chegar o sistema não vai mais ter capacidade e os médicos vão ter que começar a escolher vidas, mais ou menos isso. Eu acho que o que é importante de conceituar o que é lockdown. Cada um deve interpretar isso de uma forma diferente. Lockdown, efetivamente, é fechar absolutamente tudo, a não ser aquilo que seja estritamente o essencial para a sobrevivência e proibir circulação de pessoas nas ruas. Isso é lockdown, né? Fechamento mais restritivo possível. E não é isso que nós desejamos, certamente. Então, até chegar a esse nível de um fechamento de praticamente todas as atividades, nós temos instrumentos para restringir a circulação de pessoas, ou consequentemente diminuir a disseminação do vírus, sem ser lockdown, ou seja, é isso que nós estamos trabalhando. Há fechamento de uma série de atividades, a restrição a uma série de atividades, mas nós temos procurado mitigar esses efeitos, permitindo algum tipo de atividade econômica, por exemplo, o varejo não essencial não pode atender público, mas pode vender por e-commerce. Então, é uma forma da gente reduzir o transtorno econômico e, ao mesmo tempo, diminuir a circulação de pessoas e o contato entre as pessoas. Então, são etapas antes de um lockdown mais restritivo. Então, eu pergunto isso também, acabo de receber aqui do colega Glauco Paza e também do nosso diretor de jornalismo, Danilo, que o João Gabardo dos Reis, que o senhor conhece muito bem, ele diz que o nosso pico vai ser entre 2 semanas. Se nós vamos ter o pico em 2 semanas, essa medida de lockdown ou que seja uma restrição maior, ela precisa ser feita agora, então? Olha, na verdade, nós estamos observando, como eu disse, nos últimos 4, 5 dias já houve essa curva já deu uma suavizada. A gente vinha observando, por exemplo, há 2, 3 semanas atrás, um crescimento de quase 40% entre uma semana e outra, reduziu para cerca de 30%, e nós temos cerca de 15% de crescimento da última semana para cá. Então, a gente tem uma suavização da curva, mas ainda continua aumentando o número de internados confirmados para o Covid em UTIs. 75,5%. Desculpa, 75,5% agora. A preocupação, aí é a ocupação, só para a gente também ficar claro aqui quais são as informações. 75% é o número de leitos de UTI totais no Rio Grande do Sul, entre privados e SUS, que estão ocupados, sendo que é importante salientar, cerca de 40% destes leitos são ocupados por pacientes ou confirmados ou suspeitos para o Covid, ou seja, quase a metade aí dos leitos estão ocupados por pacientes estão suspeitos ou confirmados para essa doença. É bastante, para uma doença que até o início do ano a gente nem conhecia. Sim, agora ocupa quase a metade dos leitos das UTIs do estado do Rio Grande do Sul. Governador, volta às aulas, né? Já que a gente está nesse momento, né, de pico da pandemia, há possibilidade de retorno às aulas aqui no estado, seja a infantil, seja os alunos aí do nível médio, universidades? Há possibilidade para isso agora?
Nós temos as aulas feitas de forma remota nesse momento, né? Nós adotamos ferramentas de internet, estamos caminhando para disponibilizar o pacote de dados, inclusive para o acesso dos alunos. Aqueles que não têm a condição de acesso à internet vão ter a disponibilização de outras formas de acessar esses conteúdos, ou seja, não deixar de ter esse processo de aprendizagem. Agora, um retorno presencial somente será feito quando tivermos absoluta segurança. A gente está trabalhando para adotar protocolos de segurança no retorno às aulas. É difícil projetar para o início de agosto, até porque tem um tempo de preparação, inclusive com reforço de estrutura de pessoal, de recursos humanos e material que a gente está buscando adquirir e estruturar para garantir que as escolas sejam higienizadas e com a equipe técnica, além dos professores, todos só da limpeza que vai ter que manter higienizada as salas de aula. O protocolo nas aulas seria com revezamento de alunos, governador? É uma possibilidade, né? Aliás, é o que mais se projeta, né? Mais provável é que a gente tenha ainda no início, nesse retorno, quando ele acontecer, seja em agosto, seja em setembro, ainda seja num modo híbrido, vamos dizer, né? Em que parte será presencial e parte será virtual ainda, ou seja, a turma vai ter que se revezar, não vai poder ser todo mundo ao mesmo tempo, mas vai ter toda uma série de etapas e protocolos. Só porque a gente tem muitos pedidos de pais, assim, até para se programarem. Então, o senhor acredita que em agosto isso é possível ou é melhor os pais já pensarem de setembro em diante? Nós abrimos uma consulta para entidades, de que forma deveria ser o retorno. Nós temos uma reunião do Gabinete de Crise nessa semana para avaliar essa consulta. Nós consultamos conselhos tutelares, secretarias de educação, conselhos municipais de educação, uma série de entidades. A gente vai avaliar esse retorno que eles nos deram essa semana e devemos nos pronunciar até a semana que vem sobre isso, para buscar dar alguma previsibilidade de que forma que a gente enxerga o retorno das escolas presencialmente. Bom, para a gente encerrar sobre a reforma tributária, só antes, falando ainda sobre a educação, governador, eu tenho recebido muitos pedidos de informações de desistência de alunos, principalmente noturno, de dificuldade de acesso, pelo menos 30% não conseguiram acessar, os alunos não conseguiram acessar a base de dados da plataforma oferecida pelo governo do estado, muitos não têm capacidade no telefone de memória para conseguir lidar com isso. Então, num outro momento da gente conversar mais sobre esse canal de comunicação que está sendo ainda, apesar do governo oferecer isso, há muita dificuldade para os alunos compreenderem e terem as aulas através por intermédio deste caminho. Bom, o senhor amanhã vai ter mais uma reunião explicando com mais detalhes a proposta de reforma tributária. Reforma tributária aqui do estado, gaúcha, né? A pergunta que eu faço, a gente de fato vai sentir essa diferença no bolso aí pela proposta que o senhor apresenta? Sim, é a nossa perspectiva. A gente quer fazer a redução do número de alíquotas, redução de alíquotas do ICMS. A gente não consegue reduzir o total da carga tributária, mas dá para fazer uma organização da distribuição dessa carga tributária de forma a dar mais competitividade à produção gaúcha. Esse é o nosso foco, conseguir criar um ambiente em que empresas sejam estimuladas a investir no Rio Grande do Sul por encontrarem um ambiente mais favorável à produção aqui no nosso estado. Por isso que a gente projeta redução de tributos no consumo e compensação dessa redução através da tributação no patrimônio, mas, afinal, especialmente para as famílias de mais baixa renda, vai haver um alívio, né, se for aprovada se for levada adiante e aprovada no Congresso, na Assembleia Legislativa, um alívio financeiro importante para as famílias do Rio Grande do Sul. E será que há clima agora para a discussão desse assunto aí, para que possa entrar em vigor, porque tem que respeitar 3 meses antes do final do ano, né, governador? Sim, a gente vai ter que trabalhar os temas conjuntamente, André. Não tem solução, não tem saída. Nós vamos ter que tocar o Covid e a vida que segue, né, do ponto de vista da reestruturação do Estado, até porque, como você falou, tem um prazo que é 3 meses antes do fim do ano que precisa estar aprovado a estrutura tributária para ela poder valer, que é a noventena. Então, se nós não discutirmos isso agora, nós perdemos todo esse ano e o ano que vem, consequentemente, de uma nova estrutura tributária
que poderia ajudar, inclusive na retomada, que vai ajudar, inclusive, na retomada econômica pós-Covid. Muito bem, governador, obrigado. E mais uma vez, num próximo momento da gente poder esclarecer essas dúvidas, que há muitos problemas com relação ao processo, né, didático nesse momento aí de pandemia. De qualquer forma, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem, agora meio-dia e 42 minutos. Atenção, vamos direto para a redação para falar sobre o caso do menino Rafael, o irmão do Rafael, Anderson. Ele fez um pedido para a mãe, a Alexandra. Ele pediu: mãe, conte toda a verdade. Chega, né? Isso agora minhas palavras. Quantas e quantas vezes, Glauco, a gente falou na primeira versão, na segunda versão, na terceira versão e agora parece que tem uma quarta versão. Ele fez esse pedido para a mãe. E o que a mãe disse, hein, Glauco? Parece coisa de filme. Parece coisa de filme. É ou não é? Um roteiro escrito com várias versões, né, André? Olha, no dia da reconstituição, antes de começar a reprodução, lá na cidade de Planalto, a Alexandra tentou convencer o filho mais velho, Anderson, e o namorado, Delair, de que era inocente da morte do menino Rafael Vinques, de 11 anos. Na decisão do Tribunal de Justiça, divulgada hoje, trechos dessa conversa foram transcritos. É isso que a gente vinha abordando já anteriormente. O namorado de Alexandra diz o seguinte: olha só, eles vão descobrir e você vai ter que contar a verdade. É uma injustiça com a vida deste anjo que está lá em cima. Se tu realmente amava o teu filho. Este é um dos trechos transcritos nesse documento aí. O Delair, o companheiro da Alexandra, também questiona a Alexandra sobre ela ter dado medicamentos para o menino Rafael. A mãe do menino diz que é tudo mentira, apesar dos laudos periciais confirmarem a ingestão de calmante pela criança. Na decisão também há transcrição da fala de Anderson, que é o filho mais velho de Alexandra. Ele implora para que a mãe fale a verdade, dizendo o seguinte: olha só, não, pela justiça de Deus, mãe, você tem que falar a verdade. Mãe, tem que falar a verdade, por favor. Por mim e pelo Rafa, mãe. Tem que falar a verdade, mãe. De acordo com o Ministério Público, ela tentou convencer os dois da sua inocência para atrapalhar a investigação. Então fecha com o que disse, não que isso seja, né, verdade aí, o que as respostas da Alexandra, mas fecha com o que estaria naquele caderno e que aí depois o doutor Jean Severo disse que se for verdade o que está no caderno, tem uma inocente presa e 2 criminosos soltos. Agora, o que chama a atenção, Glauco, é o que a gente sempre traz à tona e questiona, e é uma história que, claro, a polícia encaminhou já para o Ministério Público, mas para quem não tem alguns elementos, é uma história estranha ainda, é uma história que não está fechada. A própria família dela, com isso, principalmente o menino, dá a entender, né, que pode ter algo a mais, algo além disso, que é o que a gente não sabe. Quer dizer, a quarta versão que ela apresenta, então, e aí se não foi ela, foi quem? Isso foi liberado? Ela chegou a dizer quem foi, Glauco? Não. O que me leva sempre a pensar é o seguinte, que mente perturbada. Isso é uma coisa que me parece que é inegável, né? Agora, como apontar a verdade em meio a tantas possíveis verdades? A esperança é que, do ponto de vista técnico, todas essas pistas que foram apontadas no inquérito policial levem a um destino. Mas que é complicado, é muito, muito estranho. Pelo simples fato de uma mãe fazer isso com o próprio filho, da maneira como fez, e dizer hoje, né, que tem tanto amor pelo Anderson, ora tem pelo Anderson, não tinha pelo Rafael. Tá estranho. Tá estranho. Eu não estou dizendo que existe outra versão, não. Mas que é muito estranho. De fato, não tem como negar isso, né, Glauco? É verdade. Muitas verdades, e qual é a verdadeira, hein, André? Olha, eu te disse, Meu Deus! Eu falei em 3 versões, né? Na terceira, e sabe lá se não vai surgir a quarta e não Lembrando é que aparece ela está no a quarta. hospital, né? De repente, quando sair do hospital, sabe-se lá se não vai ter uma versão mais recente. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Glauco. Meio-dia e 46 minutos, eu tenho um recado para você. Preste atenção.
É claro que você já conhece o Sedavan Xarope, especialista no tratamento da tosse, que ajuda a eliminar a secreção e diminui a irritação na garganta. O que você ainda não sabe é que chegou agora o Sedavan Muc, o mais novo integrante da família Sedavan. Sedavan Muc é um comprimido efervescente de acetilcisteína com vitamina C, que ajuda a dissolver o muco, auxilia na redução da secreção das vias respiratórias e ainda tem ação antioxidante e propriedades anti-inflamatórias. Preste atenção, Sedavan Muc é a única acetilcisteína efervescente que possui vitamina C e que dissolve em até 1 minuto. E mais, tem um agradável sabor amora. Você precisa conhecer. Você encontra Sedavan Muc nas principais farmácias do Brasil. Sedavan Muc, a única acetilcisteína com vitamina C. Muito bem, gente. Fiquei sabendo agora, Estel Cias falou, a temperatura em Porto Alegre hoje chegou a 2 graus no aeroporto Salgado Filho. Baita frio. Aí eu fico pensando, temperatura alta mesmo é lá no Rio de Janeiro, porque você sabe qual é a programação para hoje à noite, não é verdade? Sofá, cobertor, biscoito Zezé, futebol e todo mundo ligado na tela do SBT, porque tem decisão do Campeonato Carioca e nós vamos, Glauco, direto para o palco do jogo, não é verdade, Glauco? Vamos conversar com o pessoal que está lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, e que belo estádio para um grande jogo, né? Vamos lá, vamos saber as últimas informações para os nossos colegas que estão no Rio de Janeiro, André. Oi, Daniel Pena Filho, boa tarde, Daniel. Pela firme. Boa tarde, meu amigo André. Deixa eu só fazer um adendo, porque aqui no Rio de Janeiro tá a frio. Temperatura no momento é de 19, 20 graus. Isso para nós equivale a menos 8 graus em Porto Alegre. É verdade. Entendeu? Mais ou menos. E hoje à noite é para fazer... A gente vai de meia de lã. E hoje à noite é para fazer, então, a temperatura do termômetro baixa, mas o pessoal todo vai estar na torcida, vai estar mais alta a temperatura, não é verdade? É verdade, o pessoal vai estar aquecendo aí as torcidas em casa, já que aqui no Maracanã não pode ainda a presença do público. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a retomada do Campeonato Carioca, mas não com a presença do público por causa do isolamento social, aí, em função de toda essa coisa da pandemia que a gente está vivendo. Mas o Maracanã tá bonito mesmo assim, olha só. O Dácio Júnior vai mostrar para nós que aqui à minha direita é o espaço onde tradicionalmente fica a torcida do Flamengo. Alguns torcedores do Rubro Negro vieram aqui nas primeiras horas da manhã, colocaram aí bandeiras, faixas, né? Já que hoje o jogo tem mando de campo do Flamengo, então eles tiveram autorização da diretoria para entrar e para montar esse cenário todo bacana. Do outro lado aqui onde nós estamos, no setor leste, no lado oposto às cabines de rádio e televisão, um grande mosaico da torcida rubro-negra com a inscrição 42 milhões com vocês. No lado esquerdo aqui da tribuna de imprensa temos as faixas e bandeiras do Fluminense. O pessoal do Fluminense, que foi o mandante do jogo do último domingo, deixou aqui algumas bandeiras e faixas já no domingo para o jogo de hoje. Ali embaixo está o pessoal do VAR. Olha lá o pessoal do VAR. Será que o VAR vai ser utilizado hoje? Será que é o VAR que vai decidir o jogo? Pois o pessoal do VAR está ali instalando os equipamentos de transmissão. O gramado está bacana, mais cedo choveu, não tem nenhuma poça d'água, o sistema de drenagem funcionando direitinho. Agora há pouco passou o sujeito com aquele carrinho que corta a grama para lá, para cá, para lá, para cá, fazendo aí essas listras que são todas bonitas no gramado do Maracanã. E a transmissão na tela da SBT começa a partir de 20h45. 15 para as 9 da noite, pode ligar a televisão, porque aí tem as matérias pré-jogo com as campanhas de Flamengo e Fluminense, as análises das escalações dos dois times, das propostas táticas com os comentaristas que vão participar dessa transmissão. A Tirson, que jogou no Flamengo, o Carlos Alberto, jogou no Fluminense, Theo José vai narrar, vai comandar essa transmissão, ele que volta ao SBT para comandar esse Fla-Flu, que vai ser sucesso de audiência e vai aquecer a noite fria do Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro, na tela do SBT. Deixa eu falar só um pouquinho do jogo. Diga, amigo. Não, uma curiosidade, até porque a gente já se prepara para a semana que vem, para o nosso Grenal aqui, que já deve acontecer aí na quarta-feira. Como é que está ao redor do estádio aí, em termos de protocolos de segurança? Algum isolamento do estádio? O que tem de diferente aí que vocês encontram por aí, Daniel? Olha, dentro do estádio estão sendo seguidas as chamadas regras de ouro
né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então tá todo mundo de máscara. A cada hora, a cada minuto aparece gente aqui fazendo limpeza. Agora há pouco veio o pessoal com um macacão, né, com umas mangueiras grandes jogando aquele jato de detergente químico que faz a chamada sanitização em todas as dependências do estádio, aqui na arquibancada do setor oeste, nos bancos de reserva dos jogadores também, né? Então aqui está sendo seguido um protocolo rígido, além de um controle de acesso. Foram várias portarias para chegar até aqui. Nós da imprensa, do SBT, precisamos apresentar o teste do Covid, né, da Covid. A gente fez aí aqui na empresa o teste da Covid para poder ter acesso ao interior do Maracanã. Então está sendo cercado de cuidados. E pro lado de fora? Esse jogo. Quando a bola rolar, do lado de fora, a gente não observa muito isso. O Maracanã já é por si só numa área isolada do Rio de Janeiro. Ele fica entre duas avenidas, a Avenida Maracanã e a Avenida Radial Oeste. Certo. Então ele não é numa área residencial, não passa muita gente no entorno do Maracanã, até porque tem um hospital de campanha funcionando aqui do lado. Então muitas pessoas que usam a ciclovia do Maracanã para fazer caminhada, para fazer corrida, já deixaram naturalmente de fazer essas atividades físicas, porque essa área é considerada área de risco biológico, né? Pelo menos o entorno do hospital de campanha, que faz parte do complexo do Maracanã, fica no estacionamento do Maracanã. Então é uma área já deserta, por si só não há muitos cuidados com protocolo de segurança do lado de fora, né? É porque aqui se fala num isolamento. Aqui se fala em fazer um isolamento, por isso a pergunta. E aí, e as duas equipes prontas então, Daniel? Pois é, dentro do gramado a gente tem o Flamengo, que é favorito, né, para o jogo de hoje. Ganhou a partida de ida, joga pelo empate, tem um time mais entrosado, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, finalista de campeonato mundial. E como ganhou de 2-1 a primeira partida, joga pelo empate, vai ter aí o retorno do Bruno Henrique, mas joga desfalcado do Gabigol, que foi expulso na última partida. Já o Fluminense precisa ganhar de 1-0, né, para levar a partida para os pênaltis. Se ganhar com mais um gol de diferença, o título vai para o tricolor das Laranjeiras, que é um time muito esforçado, um time que tem uma marcação muito forte, mas tecnicamente o Flamengo é um pouco melhor. Só que o Fla-Flu é aquela coisa, lobo não come lobo na sua TV. Acompanhe o Fla-Flu pelo SBT. Fiz agora, ficou legal? Olha só, o Glauco tem uma pergunta para ti, né, Glauco? Pois é, dá para dizer que esse Fluminense é a cara do Odair, né, Daniel? Exatamente, esse Fluminense é a cara do Odair, é um time que não tem estrelas, a única estrela é o Fred, que a bem da verdade chegou durante a pandemia, mas jogou 2 partidas, arrumou um problema num dos olhos, teve que passar por uma pequena cirurgia. É um time de guerreiros, é um time de operários, tem lá um meio campo bem compacto, com uma marcação forte, com 3 volantes, Hudson, né, o Iago Felipe e o Dodge, né, 3 volantes para conter o avanço do Flamengo, que joga com as linhas bem à frente, e na frente o Fluminense solta lá o Evanilson, que é o centroavante, e o Marcos Paulo, que é o garoto, para correr nas laterais. A cara do Odair Helman. Lembro bem disso aí no Internacional, hein? Exatamente. E ele vai estar com a gente, viu, André? Daniel, pessoal lá do Rio de Janeiro, na nossa live a partir da 1h30. Legal. Tá aqui no SBT, no Facebook. Muito bem, Daniel, pena firme. Bom trabalho para ti mais uma vez. Muito obrigado. Te cuida com esse frio aí de 19 graus do Rio de Janeiro. Aqui fez menos 6,1 hoje, viu, no Rio Grande do Sul, tá, Daniel? Só para tu saber, menos 6,1 foi a temperatura hoje, menor aqui no estado. De Renguiá Carioca. Lá é de Renguiá Carioca. Gente, falar nisso, amanhã nós temos que falar sobre o xadrez aí dos técnicos, né? Falasse aí do português, tem também do Renato. O que vai acontecer? Isso aí é assunto que a gente tem que tratar amanhã. Pois é. Será que o português fica? Amanhã a gente vê. Pois amanhã estamos a falar, vamos falar do frio, sim, aqui no Rio Grande do Sul. Teve geada em todas as regiões gaúchas da mesma, Glauco, e tem imagens espetaculares. Eu não confio ainda muito naquela história da torneira congelada, mas vamos lá. Olha o seguinte, meu Deus do céu. Vamos investigar isso, então. Olha só, ontem nós tivemos, né, caso de bichinho no frio, né? A Cusca, que estava renguendo, hoje, no caso, esse cachorro aí tá bem feliz da vida. Nossa, olha só a seriedade que ele olha para câmeras. Grama branca, né? Em vez de gramado verde, grama branca. Esse é o tofu, é um cusco muito conhecido lá na região de Sapiranga. O cara tem até, o cachorro, tem até perfil no Instagram, que é bem visitado, tá? Mas tá feliz da vida, olha aí, ó, correndo sobre a grama. Na verdade, não é tão... Não é só grama, é grama com água congelada. Esse é ex-rengueado Cusco, né? Esse aí... Começou a correr na hora que estava congelando ali, trancando, ele começou a correr. Esse aí aqueceu e foi embora. Mas tem muitos outros locais aqui na região metropolitana, tá? Que sofreram com o frio. A gente teve em Viamão, por exemplo, casos de carro congelado com
com marca de frio ali, do gelo, olha só. Ali passando a mão e acumulando o gelo Isso em Viamão, no né? para-brisa. Em Viamão, exatamente, tá? Imagens que foram enviadas lá de Viamão, onde uma torneira, me parece também, né, que... A torneira teve duas, mas tá? eu não sei se não faltou água lá em Viamão, viu? Ó, não, mas aparece ali congelado. A gente vai te provar. Tá aí, ó. Aí em Viamão. Olha ali a água congelada ali, ó. Vai mostrar. Que pagaram a fatura dessa água aí? Olha ali, ó. Ferreira, que tá mandou as ali, imagens. Glauco. Não vem com essa, tá ali. A gente tem, ó, tá ali a água congeladinha, tá bom? E olha só, a gente vai mostrar uma lá de Sobradinho que congelou na pia. Ah, tá bom. Tá. Quer ver? Aquela ainda teve uma obra de arte, que é esse gelo, né, saindo da torneira. Eu não sei como é que consegue, mas enfim. E teve um caso ali pertinho, já que você está falando aí, ó, daquela região dos vales, em Santa Cruz do Sul, que teve uma pista de skate. Olha aí, tem o cavalinho andando, né, no gramado totalmente congelado. Olha, que belas imagens, mas que chega a dar frio só de olhar, viu? A gente vai mostrar daqui a pouco. De renguear jornalista. E de renguear cavalo também. Daqui a pouco a gente vai mostrar em Santa Cruz do Sul uma pista que é tradicional lá para o pessoal que anda de skate, mas que eles estavam querendo mudar o esporte lá, viu, André? Eu acho que é essa aí, não é? Não é essa aí que a gente tá mostrando? Não, aí é gramado, tá? É gramado de pasto que está congelado ainda. Isso é em Ausentes. Daqui a pouco a gente vai mostrar a pista de skate que não dá para andar de skate, tá bom? Tá bem. Enquanto isso, a Estel fala pra gente e agora do calor. Exatamente, né? Hoje, só para registrar aqui dados atualizados agora pela equipe da Metsul, tivemos pelo menos 61 municípios hoje com temperatura abaixo de zero. Não tivemos a menor temperatura do ano, mas o número de cidades com temperatura negativa foi maior de 2020 até agora. Novo recorde. Novo recorde. Isso muda a partir de agora. Nós teremos amanhã chuva, instabilidade, ainda com frio pela manhã, pouco aquecimento à tarde. Então, quinta, instável. Instável, chuva pode chover forte no norte do estado. Agora, fim de semana, se preparem, porque é hora de tirar os casacos. E na sexta, como é que vai ser na sexta? Sexta-feira já o tempo limpando, firmando. Sexta-feira marca a transição, um dia ameno. Não vai ser nem quente nem frio, vai ficar ali indeciso no meio do caminho. Agora, aí no sábado? 28, 29 graus. E domingo? 32 graus nos vales, Vale do Taquari, Vale dos Sinos, Vale do Rio Pardo. 32 domingo? Exatamente. E na segunda? Segue o calor. Sério? A boa notícia é que a gente vai ter uma trégua na chuva por vários dias seguidos. Um bloqueio atmosférico traz o ar quente, não deixa nem a chuva chegar e nem o frio. E quando é que chega a chuva de novo depois? Agora demora, lá para o final da semana que vem que nós devemos ter alguma instabilidade. E toda semana que vem temperatura mais... Grande parte da semana que vem temperatura alta. Alta? Jesus, exato. Que coisa. Vamos ver o skate? Qual é a história do skate? Vamos ver, lá em Santa Cruz. Gelo e gelo. Amanhã a gente mostra, tá, gente? A gente tem muita imagem para mostrar e é muito legal, assim. Bom, as que a gente já viu já foram muito bacana. E amanhã a gente vai mostrar outras, então, mais ainda do frio, até porque amanhã começa a transição para esse calor. Um beijo a todos. 19h20, segunda edição.